Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kelly Guimarães e vocês terão 3 blocos extras, tá? De língua portuguesa. Eu fiquei responsável pelo primeiro bloco, que é referente ao primeiro bimestre. E o que nós vamos estudar nesta teleaula? Eu vou fazer uma indicação de leitura para vocês de um conto de Lígia Fagundes Telles e vamos estudar período simples e período composto, tá? O que é o gênero conto? O conto é uma narrativa curta que gira apenas em torno de um conflito e nesta aula eu trouxe o conto de Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol. Eu vou iniciar apenas esse conto com vocês e vocês vão continuar lendo em casa, tá bom? Lígia Fagundes Telles é uma escritora brasileira, pós-modernista, e vocês vão estudar, já que vocês vão para o ensino médio, esses blocos vão servir para fixar os conhecimentos de vocês, para que vocês, quando forem para o ensino médio, não sentirem tanta dificuldade, tá bom? Então vamos aqui na tela, por favor, para o conto. Ricardo e Raquel eram 2 namorados quando jovens, mas ela trocou-o por um homem mais velho, porém mais rico. Ricardo nunca se conformou. Convidou-a então para um encontro, um último pôr do sol. Ela vai de táxi, anda diversos metros, pois o chão é um barro e o carro não chega até lá. Começam a conversar e Ricardo a leva para dentro de um cemitério de braços dados, contando histórias antigas de ambos. Então, esse conto é bastante interessante, conta a história de um ex-casal, que ela troca ele por outro, que tinha mais dinheiro, que poderia dar uma vida melhor para ela. Então, vocês vão ter que continuar essa leitura deste conto em casa para saber, para conhecer melhor esse conto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? E depois comentem com sua família, seus amigos, o que vocês acharam desse conto. Então, vamos aqui para o quadro agora, vamos trabalhar período composto. Nós vamos trabalhar o período composto por coordenação e por subordinação. Período composto por coordenação são orações independentes entre si que têm sentido completo. Oração coordenada assindética. Então, dentro das coordenadas, eu tenho a assindética e a sindética. A assindética é quando não apresenta conjunções, é sem conjunção, tá? E eu tenho a oração coordenada sindética, quando elas são ligadas por conjunções. Aí eu tenho 5 coordenadas. A aditiva, que indica adição. Eu fui ao supermercado, comprei banana e maçã. Esse E indica o quê? É uma aditiva que indica adição. Eu tenho as adversativas, que indicam oposição. Tenho as conclusivas, explicativas e alternativas. Indica exclusão, conclusivas, uma conclusão, e todas elas têm conjunções, tá? Aí eu tenho um período composto por subordinação. Eu tenho oração principal mais a oração subordinada. Aí nas orações subordinadas eu tenho as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Hoje, nesta teleaula, nós vamos estudar apenas as adjetivas e elas não são ligadas por conjunções, elas são ligadas por pronomes relativos. As substantivas são por conjunções, o que e o se, e tenho as adverbiais que são ligadas por conjunções adverbiais. Mas nesta teleaula nós vamos conhecer, nós vamos estudar mais profundo apenas as adjetivas, que são ligadas por pronomes relativos. Tá bom? E aí nós vamos estudar os 2 tipos delas, que é as restritivas e as explicativas. Então vamos na tela, por favor. Vamos conhecer o que é um período. O período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. E o que é um período simples? Quando apresenta apenas uma oração, e essa oração é chamada de absoluta, tá? É aquele constituído por apenas uma oração que recebe o nome de oração absoluta. Ela subiu sem pressa e tortuosa a ladeira. Subiu, único verbo, única oração, período simples. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro.
Algumas crianças brincavam de roda, oração absoluta, período simples. Só mesmo você inventaria o encontro no lugar destes. Então, este período é simples porque apresenta apenas uma oração absoluta, tá? Aí eu tenho lá o período composto. O que é um período composto? É aquele constituído por duas ou mais orações, por duas ou mais locuções, Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em cima. Pensei que viesse vestida, locução verbal, esportivamente, e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Então é um período composto porque tem uma locução verbal e tem mais de um verbo também. Vamos entrar, locução verbal, um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo, período composto. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Escolhi e é. 2 períodos aí, 2 orações, então é um período composto. Próximo. Saiba que, como toda oração está centrada num verbo ou numa locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações existem no período é contar os verbos ou locuções verbais. Conforme a sua formação, o período composto é classificado em período composto por coordenação, quando as orações elas são independentes entre si, ou seja, cada uma delas tem o sentido completo. Ele apanhou um pedregulho e fechou na mão. Primeira oração, qual que é? Ele apanhou um pedregulho, tem um sentido completo. Segunda oração, ele fechou-a na mão, também tem sentido completo. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Primeira oração, mas logo o sorriso reapareceu. Segunda oração, as rugazinhas sumiram. Então, são exemplos de período composto por coordenação. E eu também tenho o período composto por subordinação, quando as orações se relacionam entre si, ou seja, há uma relação de sentido entre elas. Elas são dependentes uma da outra. As coordenadas são independentes. As subordinadas, elas já dependem da outra oração para ter sentido. Vamos aqui na frase. Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Pensei o quê? Quem pensa, pensa em alguma coisa. Se eu falar pensei, tem sentido completo? Não. Ela precisa de um complemento. Que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Qual que é a minha primeira oração? Pensei. Segunda oração, que viesse vestida esportivamente. E terceira oração, e agora me aparece nessa elegância. Então, é um exemplo de período composto por subordinação. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Qual que é a minha primeira oração? Juro que eu preciso de um complemento. Segunda oração, eu tinha que ver ainda mais uma vez toda essa beleza. E qual é a minha terceira oração? Tinha que sentir esse perfume. Próximo. E o que é um período misto? Quando apresenta tanto orações independentes quanto dependentes. Quando apresenta oração coordenada, como também subordinada. Isso é um exemplo de período misto, quando há a presença de orações coordenadas e subordinadas. Ou seja, há oração que possui independência de sentido e outras que já são dependentes. Você sabe que eu te levaria ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda. Como se isso fosse possível. Qual é a minha primeira oração? Você sabe. Sabe o quê? Que eu te levaria ao meu apartamento. Segunda oração. Qual que é a minha terceira oração? Mas fiquei mais pobre ainda. Qual é a minha quarta oração? Como se isso fosse possível. Então, aí eu tenho exemplos tanto de coordenadas quanto subordinadas. Então, isso aí é um período misto, tá? Próximo. Agora, nós vamos a algumas questões que estão lá no seu bloco de estudo, tá bom? Referente ao período composto por coordenação e
subordinação, tá? Vamos analisar algumas frases. Nas frases, identifique as palavras que expressam ação ou estado do sujeito. Os verbos indicam ação, estado do sujeito, fenômenos da natureza, tá? E você, vamos aqui na primeira frase. E você acha que eu iria? Você acha que eu iria? Quais são os verbos? Acha, iria. Esses verbos estão indicando o quê? Ação ou estado do sujeito? Está indicando ação, você acha. Ela encarou um instante. Esse verbo, ele indica o quê? Ação ou um estado? Também indica uma ação, de encarar alguém. Envergou a cabeça para trás numa risada. Envergou, o meu verbo da frase. Está indicando o que também? Uma ação ou um estado? Está indicando também uma ação. Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Eu tenho os verbos estou, entende. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Primeiro você tem que procurar os verbos das frases para você saber se aquele período é composto por coordenação ou por subordinação, tá? Não gosto de cemitério, já disse. Tem o gosto, o verbo. Essa frase indica o quê? Uma ação ou um estado? Próximo. E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável. Vi. Não insista nessas brincadeiras, por favor, não insista. Está indicando o que também? Uma ação ou um estado? Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Amuada, conduzir. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo, você prometeu. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Tem o verbo arriscar. Aí, então nessas frases vocês vão analisar o verbo, se o verbo ele está indicando um estado do sujeito ou então uma ação, tá bom, alunos? Próximo. Ele apanhou um pedregulho e fechou na mão, ele apanhou, ele pegou, ele está praticando uma ação de pegar, né? Então esse verbo aí ele já indica ação, mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Temos o verbo aí, reapareceu. Eu também te levei um dia para passear de barco. Levei, passear. Está indicando verbos o quê? Também de ação. Está praticando uma ação de levar, de passear. As palavras que expressam a ação ou o estado do sujeito são verbos. E é o número de verbos ou de locuções verbais que determina se o período é simples ou se é composto. Então, quando você for fazer uma análise de uma frase, primeiro você vai ter que ver o verbo. Se apresentar apenas um verbo, nós temos uma oração absoluta, é um período simples. Se apresentar dois ou mais verbos, duas ou mais locuções verbais, eu vou ter um período composto. Por exemplo, e você acha que eu iria? Tenho dois verbos. Ele está indicando o quê? Um período simples ou um período composto? Próximo. Nesta frase, há duas palavras que indicam as ações de achar e ir. Portanto, o período é composto por duas orações, dois verbos, achar e ir. Finalizamos nossa primeira teleaula de língua portuguesa, do primeiro bloco, tá bom? Então, vamos aqui só um mapa mental do que nós estudamos nesta aula. Eu fiz uma indicação de leitura de um conto para vocês, de Lígia Fagundes Telles. Eu apenas iniciei este conto, vocês terão que continuar a leitura em casa, tá bom? É bastante interessante esse conto, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Leiam bem para vocês conhecerem todo o enredo, os personagens, o ambiente, onde foi que aconteceu, tá bom? E nós estudamos também período, nós aprendemos período simples e aprendemos período composto por coordenação e por subordinação. Lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível no canal do YouTube, como também na nossa plataforma Palmas Homeschool, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira teleaula. Eu fico por aqui. Um abraço virtual a todos vocês, alunos do 9º ano, e até a próxima teleaula de língua portuguesa. Abraço!